O que vocês acham dessa novelinha que, de novo, esse assunto voltou à tona, né? Gabigol no Bahia, hein? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou dar nome porque ele não me pediu reserva. Quando começou o Zum, eu me dirigi ao Cadu Santoro. Cadu, eu não quero estar falando sem ter lhe perguntado. Então a resposta que você me der é o que eu vou reproduzir. Se você disser não e for verdade, eu vou dizer que você disse não. Se for verdade e você confirmar que sim, eu vou repetir a mesma coisa. Ele não, Bará. É o seguinte, sendo muito honesto, estamos monitorando o Gabriel, mas não seria para 2024. Isso foi quando, mais ou menos, Bará? No primeiro Zum, aquela janela que abriria para abril. Sim, sim. Em Contrato, março, né? em março. Até o fim do ano. Começou o Zum em março? Isso. Aí eu perguntei sobre a janela de abril. Ele fez, a gente está monitorando o Gabriel, mas não seria nem para agora abril, muito menos para julho. A gente está esperando ver que desfecho vai ter ele e o Flamengo. Não queremos nos envolver nisso. Dependendo do desfecho que tenha, se o Flamengo disser assim, não iremos renovar, nós faremos ele não diz faremos, poderemos sim fazer uma proposta para janeiro de 25. Não é para agora. Então estamos monitorando, avaliando e tão logo ele decida a vida dele, a gente poderá fazer ou não uma proposta. O que é que eu entendo por monitorando? Está vendo o dia a dia, está vendo o comportamento, está vendo os prós, está vendo os contras. E aí, a minha opinião, Ju, do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de atenção, do ponto de vista até desportivo, é um grande jogador. Não está em uma grande fase, mas é um grande jogador. Um cara que tem mais de 189 ou 200 gols com a camisa do Flamengo. Um cara que foi decisivo em finais de Libertadores. Um cara que foi com esse Flamengo bicampeão brasileiro, bicampeão de Libertadores. Esse cara não pode ser desprezado. Esse cara não é ruim. E outra, só tem 27 anos, Ju. A gente não está falando de um cara de 35, de 33. A gente está falando de um cara de 27 anos. Então, é um cara que desportivamente pode agregar. E está vindo para um lugar que não é mais o Bahia, gente. Quando um jogador, Ju, aceita uma proposta do Bahia, ele sabe que por trás do Bahia existe um nome chamado City Futebol Group. Nem Gabriel, nem nenhum jogador no Brasil é maior do que isso. E ele tem consciência disso. Então ele não vai vir, porque se fosse o Bahia, não, Sil, talvez eu sou maior do que o Bahia. Mas quando você diz assim, é o City que está contratando, ele tem consciência plena que ele não é maior do que os caras. Financeiramente, desportivamente, em conquista, gestão, nada. Então ele não vem com a soberba de eu sou maior do que o Bahia. Não, não, não. Ele está vindo para o City. E ele sabe que a administração do City não deixa passar determinadas coisas que no Brasil são normais. É que é um assunto complexo, né? Principalmente pelo extracampo dele, né? Um jogador polêmico que tem essa questão aí, o estigma, né? Do estrelismo. Né? É um digital isso, influencer. então, né? Não sei como seria esse encaixe, né? E sem falar no futebol. Claro que a gente já viu, sabe que ele sabe fazer gol, né? Mas como cairia um jogador desse nível num elenco como o do Bahia? Responder. Gabigol tomou água de coco e busca a vida. Gabigol passou pela Praia de Jauá. Olha, Gabigol foi visto no pedágio. Olha, Gabigol vai ser assim, Ju. Ele deu um autógrafo forte. Eu vou até ler. Antes de ouvir Nelsinho, que sempre tem opiniões maravilhosas, mas eu vou até ler algumas mensagens aqui, ó. Da galera que está aqui falando sobre o assunto. Luiz Marcelo diz, Baraúna é muito sábio. O Luiz Barbosa, um beijo para você, Luiz, está aqui torcendo para ganhar o ingresso. O Ícaro do Retiro é desses que apoia a vinda do Gabigol. Ele diz que o cara mete gol, que é para trazer sim, que a torcida quer casar com o Gabigol, ele quer jogador, né? Falando dessa questão de extracampo. A minha ainda é Gabriel, tá? Você não chama de Gabigol, não? Ainda é Gabriel. Gabigol é lá pro pessoal do Flamengo. Aqui é Gabriel ainda. Todo bom jogador é bem-vindo. Extracampo acerta com o staff, diz o Edson Estrela. O Orlando, o Gabigol no Bahia é problema, ele não quer mais jogar futebol, cheio de grana, não fica, diz para ele ficar onde está, né? A enquete está bem dividida, daqui a pouco eu vou falar aqui. O Jailson Santos, não acho que Rogério consiga trabalhar com jogadores com necessidade de holofotes como esse Gabigol.
O Caio fala aqui, os adeptos da equipa do Bahia estão preparados para a chegada do Gabigol. Vocês gostam, né? Adoro. O Maurício Batalha diz que é laranja podre. O Douglas Tricolor, Gabigol, venha papai. Daniel Pereira, acho que Gabigol poderia desagregar o elenco do Bahia. O Raimundo, de São Paulo, diz que queria sim o Gabigol no Bahia. O Ivan Santos, Gabimito já. Reginaldo, Gabigol, desagregador. Olha como as opiniões são divididas, Nelsinho. Porque não é fácil mesmo definir. Assim, caso isso fosse verdade ou passe a ser verdade, tem que ser alinhavado muita coisa, né? Essa questão extracampo, o tanto que ele tem de dedicação ao jogo, tudo isso teria que ser mostrado antes e o City contratar ele nessa condição. Como atacante, como qualidade de finalizador, ele é superior a todos que o Bahia tem no ataque, né? Um jogador que certamente ajudaria bastante. Por exemplo, o sistema que o Bahia joga hoje, se você colocar Gabigol no lugar de Everaldo, ele já não vai cumprir aquela função defensiva. Teria que o Rogério encontrar uma outra forma de jogar, sacrificar outros jogadores, porque o Gabigol, Bará, não vai jogar ali na ponta direita, voltando sem a bola, ajudando na marcação. Você já tem que mudar uma série de coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um atleta que, se vier, né, com a incumbência de jogar futebol ali e ter foco, ele é um atacante superior a todos que o Bahia tem. Longe. Você não vai colocar o nível de finalização de Everaldo com o de Gabigol. Gabigol é um finalizador muito mais preciso. Agora, o instante dele no Flamengo está de acordo com o que eu estou dizendo agora? Ô, Nelson, Não, seria absurdo a gente imaginar que ele cansou do ambiente. Não, ele Pela quantidade de anos que tem e todas as eu vou ser mais simples. Se você me perguntar quem é melhor, Gabigol ou Pedro, eu acho o Pedro melhor. Eu também. Falei isso na Então, Band News. ele é a reserva de Pedro. Exatamente. O problema é esse. Se Pedro não tivesse no Flamengo, ele era o atacante. Isso. E não teria nenhuma crise E eu dessa. até comentei que meu pai era vivo, cara. E Pedro estava aparecendo e eu... Fluminense. Não, quando já estava no Flamengo, mas era reserva. Sim. E aí eu e meu pai, a gente conversava muito. Falei isso hoje na Band News e a gente tinha a mesma opinião. Falava, pô, pra mim, Pedro, hoje... Aí meu pai, não... Pedro é mais completo, Ju. Gabigol, por vezes, a direita é a do bonde mesmo. O Pedro, ele chuta de direita, de esquerda. É um exímio cabeceador. E ele faz uma parede fantástica. O Gabriel... E é um goleador também. O Gabriel, por vezes... E Pedro ainda tem uma coisa, a bola procura ele e quando ele não acerta a bola, ela acerta ele. Bate nele, entra. O Gabriel precisa de alguém para fornecer a bola para ele, para ceder essa bola a ele. Ele teve uma parceria muito profícua com o Bruno Henrique. Ele joga muito bem, Gabriel. Entendeu? Ele é um cara que entende o jogo. Ele joga muito bem. Fala que do ponto de vista de jogo nojento, ele faz perfeitamente. Ele é. Como ninguém, né? O negócio é que o Bahia vive um bom momento. E aí a torcida fica com aquele, sem querer nada que possa quebrar o bom ambiente. Como o Gabigol tem muita repercussão, muito extracampo, então fica aquela sensação que ele pode desagregar o grupo. Isso existe? Pode até existir. Então, para ele vir, tem que ter uma série de coisas amarradas nisso, que ele venha com esse compromisso, caso isso seja verdade, né? Porque, imagine, ano passado a gente questionava Everaldo. Hoje a gente não quer Gabigol por conta de Everaldo. Então, quando a bola entra na rede, as opiniões mudam muito. Então você não pode abrir mão de um jogador que é um finalizador, jogador de alto nível. É um jogador de um patamar diferente. Né? Só o que a gente falou aqui de mídia. A gente nunca nem imaginou um dia estar discutindo se o Bahia ia trazer Gabigol, não, né? Era uma realidade longe. Sexta-feira eu fui convidado por Darino e ele me lembrou uma situação interessante. E a gente já vem fazendo isso aqui nos acréscimos. A gente está discutindo a possibilidade do Bahia ter força ou não ter força para continuar disputando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro.